Olá, eu sou Marcelo Jucá, autor do livro O que Pegamos Emprestado dos Outros, publicado pela editora Capulana. Eu sou Raquel Matsushita, ilustrei o livro, fiz projeto gráfico e a gente está aqui para falar um pouquinho da construção desse livro. Então, o livro O que Pegamos Emprestado dos Outros foi uma das obras selecionadas pelo segundo edital de publicação de livros da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. E o projeto, quando eu enviei esse projeto, eu já havia inclusive convidado a Raquel para fazer parte. E aí eu queria relembrar um pouco como foi isso, né? Eu te mandei aquela versão ainda quase que crua mesmo do texto, né? Já tinha todo o esqueleto, uma primeira estrutura, nem todos os personagens ali quase que principais, né? E queria lembrar com você como é que foi receber esse texto, como os personagens bateram, como foi aquela sensação? Quando eu recebi o texto, na verdade, né, você fez o convite, daí eu falei, deixa eu ler o texto. E quando eu li o texto, eu gostei muito, assim, e eu tive uma identificação muito imediata com a personagem principal, Yasmin. E na hora à medida que eu ia lendo, eu já ia querer, me dava uma vontade de desenhar, né? Na hora que eu ia lendo mesmo, assim. E aí, quando eu terminei, eu já te respondi rapidinho, né? Eu falei, sim, vamos sim, quero fazer, vamos. E aí ficou um pouco nesse, entre aspas, suspense, né? Então, você mandou pro edital e aí fiquei, bom, deixa lá, se rolar vai ser bem legal. E aí depois... O que vale lembrar é que foram duas tentativas e dois textos um pouco diferentes, né? Mas que na verdade tem muita diferença, porque esse texto concorreu no primeiro edital e ele ficou como suplente. E era um texto com outro pano de fundo e tudo mais. Aí insisti, e nessa época a gente tinha falado de o que cabia naquele texto, a gente tinha conversado um pouco sobre colagem, né? Sim, é verdade, porque quando você me mandou o texto, e para inscrever no edital, tinha uma cláusula lá para falar um pouco de como seriam as ilustrações, e para mim, eu não tinha achado o caminho das ilustrações ainda, porque o caminho para mim está muito ligado, a técnica que eu vou usar na ilustração está muito ligada com a narrativa do conteúdo mesmo, né? Então, eu falei, nossa, mas eu ainda não pensei nisso, e agora? Aí eu falei, vamos fazer colagem, porque colagem é uma coisa tão ampla que eu falei, de repente eu faço outra coisa e, sei lá, eu achei que dava pra fazer alguma coisa um pouco mais aberta pra eu poder ter essa liberdade de criar do jeito que eu achava que tinha que ser no final, né? Eu lembrei e aí no segundo edital, aí foi aprovado, enfim, mas com algumas mudanças. O texto mudou muito o pano de fundo, né, que saiu de um lugar mais de classe média, assim, e a história começa, então, numa questão mais periférica mesmo, né? A gente muda completamente o cenário e, na verdade, depois eu reconstruí o texto inteiro, né? Acho que o que ficou foi quase que só a personagem principal, o nome dela, o resto foi mudando tudo, assim. Os personagens foram amadurecendo, mas a gente consegue falar das ilustrações, assim, elas mudaram, elas são colagem também? Você sentiu uma diferença? Porque quando você fala colagem, a gente consegue considerar as ilustrações que saíram para o projeto colagens também ou não? Eu acho que tem um toque de colagem. Eu nem chamaria muito de colagem não, porque tem uns objetos na ilustração que são objetos reais, que foram fotografados por mim. E aí, se a gente quiser chamar isso de colagem, a gente pode chamar isso de colagem. A ilustração em si não é colagem, a ilustração em si, ela é desenho mesmo, né? E desenho numa agenda, acho que eu já posso entrar na parte da ilustração. Então, assim, o que eu pensei na hora de desenhar, foi assim, como eu me identifiquei muito com a personagem, né? E eu fui lembrar da minha idade. Não fala a idade da personagem, mas assim... Eu imaginei que ela tivesse uma idade e eu me imaginei naquela idade. Então, eu lembrei que eu fazia muitas agendas nessa época. E eu até trouxe as agendas aqui para mostrar algumas coisas. Todo ano eu fazia agendas e desenhava muito,
muito e colocava ali muitas angústias, muitas questões, muitas alegrias também, tudo, né? Era uma coisa muito visceral, assim. E a menina, ela tem isso também, a Yasmin é espiritada, né? Assim, então, eu falei, bom, então não sou eu que vou ilustrar esse livro, quem vai ilustrar é a Yasmin. Aí eu dei uma encarnada da Yasmin, assim, e fiz a agenda. Então as ilustrações, elas são de páginas duplas, não são muitas, porque o livro tem muito texto, né? Vai para mais para um caminho juvenil, inclusive, né? E aí as ilustrações são duplas, no meio, né, num ritmo assim, um pouco linear até o final. Então, então a gente pode chamar de colagem, jogar umas migalhas, jogar um fone de ouvido que tem, ou jogar uma pipoca, jogar coisas reais? Pode, a gente pode chamar de colagem. Mas a base da ilustração é desenho mesmo, é caneta Bic, é canetinha, é giz de cera, é tudo que eu usava também quando eu fazia minhas agendas. Vamos ver aí o que pode ter influenciado. Eu separei algumas coisas aqui. Na verdade, ela fica muito gorda e ela descola com o tempo, e ainda mais com muito tempo. Então, até separei algumas páginas assim para mostrar. Porque assim, a Yasmin, o que eu senti dela, ela tem uma ansiedade muito grande, assim, né? Que é bem típica também, acho que do ser humano, mas principalmente dessa idade, né? Mais adolescente ou pré-adolescente e tal. Então, aquela coisa de ficar desenhando, pontinho, risquinho, né? E né? E é o que eu fazia também muito, né? Desenho, dá pra ver assim? Eu fazia muito disso, assim, né? E aí também escrever muito, porque a agenda não é só visual, né? A agenda, ela é, na verdade, um diário, né? Então aí eu ia escrevendo tudo que aconteceu e não sei o que. Aí tem muitos desenhos, tem muita pintura. Eu separei algumas páginas. Isso daqui é desenho com grafite, daí você já vê Yasmin aqui, né? Uma coisa. Então eu separei algumas, né, mais direito, mas tem música, influência de música, o que aqui também tem, né? Porque não exatamente, música também, mas também tem grafite, né? E aí, como ele falou, o ambiente também foi considerado. Isso foi uma coisa que ele até falou, né? Numa das ilustrações, ele falou, poxa, mas acho que tá faltando uma linguagem um pouco mais ambientado do livro, né? Lembra que você falou? Aí eu tinha feito uma tipografia, que era uma tipografia dela escrevendo, assim, nas ilustrações, que era mais solta, assim, é uma letra da... Daí, depois que ele falou isso, ambientar mais e tal, eu falei, bom, então, grafite, né? Aí eu fui pro grafite, daí eu mudei a tipografia, eu usei a influência dela, a referência dela, quando ela vai pra escola e passa pelos muros, tem os grafites e tal, então aí eu mudei a tipografia, então ela faz uma letra de grafite. E aí tem umas referências assim que a gente foi trocando e ele foi me falando e tal, e eu fui fazendo, né? Então tem umas coisas aqui das colagens, tá vendo? Essa coisa da repetição e colagem de objetos reais, que daí também eu usei no livro. Isso também foi uma coisa que a gente conversou bastante, teve várias versões, né? Tem uma que é do fone de ouvido, vou dar spoiler. Então tinha um fone de ouvido, assim, mas também caberia, por causa do texto, uma passagem ali de uma bola de tênis. Daí a gente conversou, daí falou, eu acho que o fone é mais legal, assim, daí então, e também aproxima mais, né, um fone do que a bola de tênis. Daí troquei, coloquei o fone, teve essa troca, assim, da gente ir conversando e construindo junto, assim. Então, na verdade, o próprio livro, ele é um livro, mas na verdade ele é uma agenda. Tanto que a primeira página do livro é essa. A página de rosto é essa, que é uma agenda. Não é essa é a segunda, né? A primeira página do livro é essa, na verdade. É essa. Eu peguei uma agenda, uma folha de agenda e escrevi tudo dela, né? E aí já tem uma brincadeira dela, um pouco irônica, meio rabugentinha, assim. E que já começa ali o livro, né? Já começa... Então é um livro que o texto, na verdade, é a história, a narrativa mesmo, só que aí nas ilustrações vira uma agenda, né? Sim. Você tem dois perfis diferentes aí, mas que conseguiu encaixar no livro, né? Ficou diferente, ficou legal. Porque quando você me apresentou a proposta que não foi a primeira proposta de ilustração.
né? Você teve outras ideias, você até trouxe uma referência do cinema. É verdade. Você conversou algumas ideias mas no final você chegou no modelo, assim, vamos dizer, né? De ser uma coisa mais diário. E eu achei engraçado como a partir disso aí eu relacionei a outros livros que são diários também, né? Desde a Maria Carolina de Jesus, ou mesmo da Anne Frank, né? Dois belíssimos livros diários, assim. E como essa personagem, no fim, ficou contemplada, né? Ficou engraçado. E, obviamente, eu também lembrei do meu tempo de agenda, que não era exatamente assim. Eu só tive uma agenda, mas não tinha nenhuma ilustração, só tinha texto mesmo. E citações de aniversário dos outros. Então, é curioso ver como isso bate e como a ideia do diário continua ainda muito atual, né? Você disse que fazia, eu fiz também. Mas hoje a gente conversa e tal, nem todo mundo só faz no celular, no computador. Ainda tem muito essa necessidade de escrever, né? Esse lugar de colocar o pensamento mesmo, os sentimentos, né? E é o que a gente descobriu aqui quando você encarnou aí a Yasmin, como você disse, que você sentiu aí algumas das angústias e curiosidades dela para com o mundo, né? E nas ilustrações também teve uma coisa que foi uma coisa pensada, que foi tentei esse equilíbrio, né, de às vezes antecipar a coisa do texto. Então, assim, se você olha para a ilustração, em alguns casos você fala, por que essa migalha? Ou por que esse desenho? Não está lá ainda. Aí logo, mas está perto. Não é que eu antecipei e ele vai citar lá longe. Não, está perto. Está bem perto, mas é antecipado. Para dar esse descompasso mesmo, não assim, falou, aí vem a ilustração, você entende tudo. Então, tem coisa na ilustração que você entendeu, que você acabou de ler, tem essa referência, aí você faz a ligação. E tem coisa que você não faz de propósito, então você só vai entender daqui a pouquinho. E aí teve essa coisa dessa brincadeira assim com a ilustração, porque é como se ela, a própria, afinal é ela que está desenhando, né, não eu. Então ela tem o domínio mesmo da história. Ela sabe mais que a gente. É uma coisa um pouco assim, sabe? Eu pensei nisso, assim. E falando da história em si, né, a gente comentou aqui, então, a personagem principal é Yasmin. Ela vive num bairro periférico de uma grande cidade e essa experiência... Bom, o que a gente pode falar? Ela vive com os pais e tem uma irmã, a Rebeca, a Beca, que aí é só lendo mesmo, assim, pra gente descobrir mais. Eu também não sei muito, a Yasmin que falou um pouco aí sobre. E a Yasmin tá nesse momento de ter um pouco mais de consciência mesmo do mundo, de consciência do entorno e da presença dos outros, né? De como uma pessoa ao seu lado, seja um parente mesmo, uma pessoa que está todo dia, ou aquela pessoa que foi uma passagem, assim, um instante mesmo, como todas essas percepções podem realmente modificar, assim, né? Te fazer refletir sobre quem você é e como agir com o mundo, desde no sentido ético da coisa, ou sei lá, vai que ela quer ser mais fofa, alguma coisa assim, né? Descobrir. O que eu senti da Yasmin foi isso, ela tá muito se descobrindo, né, e refletindo sobre tudo que ela vê, assim, do mínimo ao máximo, de uma formiga até a relação do pai e da mãe. E aí eu acho que isso que aparece muito no texto e isso que eu busquei muito nas ilustrações, essa reflexão, porque enquanto ninguém que faz um cabelo desse, né, é o autorretrato dela, um cabelo desse, ninguém que faz esse tanto de bolinha faz sem pensar em nada. Isso não é só uma desculpa para você ficar refletindo sobre coisas. E ela é muito assim, né, no texto. Ela não para de pensar e uma pergunta atrás da outra, assim. Então tem essa coisa meio obsessiva de ficar pensando sobre as coisas, que eu acho que tá forte no texto e na ilustração, né? Essa repetição. Que mais? Agora tem algumas coisas assim que eu acho legal no texto, que é uma leitura muito
ela tem uma estrutura, ela tem uma história, tem uma narrativa, mas ao mesmo tempo ela é aberta, então você pode imaginar coisas, e foi o que eu fiz, né? Quando eu vi que tinha uma abertura para eu poder imaginar, eu coloquei na imagem coisas que não estão no texto, porque eu imaginei, e daí como autora das imagens eu tenho essa liberdade de acrescentar. Então, por exemplo, a Beca não fala muito, e é de propósito que não fala, né? Porque é para ela poder aparecer, mexer, e a gente é que se vira, o leitor. Então eu falei, nossa, quem é essa Beca, né? Daí comecei a imaginar a irmã, né, dela, e muito mais, porque ela não é descritiva ali, mas você conhece ela pelo que a Yasmin fala, ou pela falta até da Beca, que você conhece a Beca, né? Então eu fiquei pensando, que mulher é essa, né? Que ela é mais velha e tal, né? A irmã mais velha. E fiquei imaginando que, nossa, ela certamente é uma engajada, assim, é uma pessoa do mundo para começar, né? Então eu não quero dar spoiler do texto, mas a gente fica se perguntando por que isso? Por que a Beca fez isso? Por que a Beca isso? Por que a Beca aquilo, né? E eu fiz uma construção dela, então pra mim ela é uma mulher engajada e tal, e realmente ela vai nas manifestações ali da Paulista. Pra mim ela faz isso, né? Então tem lá num desenho dela, tem um desenho, ela fazia desenhos e dava pra irmã. Isso é uma coisa que não tá no texto, mas eu falei, ela fazia sim, porque a irmã ama desenhar, eu sou a irmã mais nova, né? Não importa quem é o seu irmão, é um modelo, pelo menos por um período da sua vida é. Então, Yasmin, sim, a Beca é um modelo, então ela também gosta de desenhar, influenciada pela irmã, a irmã ama desenhar, isso eu imaginei nela. E ela, sim, deu um desenho da Marielle, porque pra mim ela daria um desenho da Marielle pra irmã mais nova, tipo, se liga, tá? Se liga nas coisas, assim. Isso é muito legal, porque é um texto, não é todo texto que te dá essa possibilidade, né? Esse dá, né? Porque... E ainda assim tem várias lacunas, né? A Beca é tão misteriosa que a gente chegou até a discutir sobre ela, né? Falei, não, a Beca não faria isso, ela não faria assim. Pois é, não. Não sei, né? Cada um ficou com uma percepção da Beca para algumas questões, né? Algumas são mais óbvias mesmo, né? Isso Só é muito que legal, realmente assim, outras... de ter essa proximidade, porque quando eu falei como era a Beca, ele falou, não, mas ela não era assim. E eu falei assim, mas pra mim é. Aí você falou, não, mas pra mim não. Então, pra um terceiro, é outra também, né? É outra pessoa, né? Claro que vai ter as suas, no texto vai ter as suas, vamos dizer, dicas e as minhas com a ilustração. E a pessoa vai montar isso aí e vai chegar na Beca dela, né? Que não vai ser a Beca do outro, né? De um terceiro. Isso é muito legal, né? Eu adoro coisas mais abertas, assim. Acho que dá pra convidar o outro, né? Bom, o título que pegamos emprestado dos outros, quando eu tive a experiência de jogar nas redes sociais ou comentar com algumas pessoas, felizmente ele foi aprovado, assim, né? Ele tem chamado bastante atenção do pessoal, alguns que falam que é muito filosófico, mas de uma maneira boa, né? De uma maneira engraçada, sem ser tão cabeçuda, assim, vamos dizer. E o título ele surgiu, na verdade ele não foi a última coisa que surgiu, ele surge acho que já na terceira página do texto, tudo bem, na 19ª versão do texto, mas foi ali que eu descobri o que eu estava escrevendo também, quando eu descobri de fato qual era a narrativa, para onde a história estava indo, né? Porque teve esse processo antes de ficar martelando, reescrevendo essas primeiras páginas, até finalmente achar essa linha. E o título e toda a história tem sim, né, uma leitura, uma base filosófica, um pouco psicanalítica até, que é um estudo que eu gostava de ter, e porque aborda relações, que é um dos temas que eu mais me interesso, assim, relações humanas mesmo, né? E assim, o que pegamos emprestado fica nesse sentido, essa frase dura que eu vejo muito impacto, mas que consegue se dissolver ao longo do texto, e por meio de muitas brincadeiras, a Yasmin, né, ela acaba fazendo essa brincadeira mesmo, né, essa observação, né, de tentar notar como
todas as pessoas, ou mesmo não pessoas, como um cachorro, ou o lugar em que você está, como isso pode influenciar, né? E essa ideia do emprestado, ela também me norteou para o desenho, porque eu peguei a própria personagem emprestada, né? Não dá vontade de nem pôr meu nome no livro, porque realmente foi ela que desenhou encarnar, né? Então, eu peguei ela, não só eu peguei ela como um todo, como o jeito dela, e eu ficava, de fato, quando desenhando, eu ficava, será que ela faria isso? Será que ela faria será que ela usaria essa cor? Será que... Então, foi engraçado, assim, foi um jeito diferente mesmo. O título, ele foi super norteador mesmo, para fazer. E o que eu acho bacana é como a ideia de construir, né, a partir do edital, como foi bacana construir essa equipe mesmo para fazer o livro, porque existem editores e editoras, né, e essa história é engraçada. Eu já conhecia a Capulana, da linha editorial deles, e eu entendia que essa história cabia muito, então foi muito gostoso, assim. Quando o edital deu certo, a gente já começou naquela construção, e aí conseguimos conversar com a Capulana, que teve também, né, foi super receptiva para a gente fazer esse livro, né? E toda a experiência, né, saiu um livro bem bonito, eu acredito, e que vai ser muito gostoso a gente ficar com ele, assim, trabalhar muito tempo com esse livro, né? Porque acho que ele dá conta são temas universais, né, que aparecem aqui, mas que na verdade entram no particular de cada sociedade, e principalmente a brasileira, né? A gente está falando de uma garota aí, você disse espivetada, né? É curioso como a gente... Eu acho essa garota curiosa e está, né, descobrindo a sua própria força mesmo, né? E acho que é o que está mais acontecendo nesse atual momento, né? Então, acho que o livro também chega numa boa hora para a gente fazer esse exercício mesmo, né? Ler mesmo e usá-lo quase como um próprio diário, né? Refletir ali algumas angústias nossas e desejos e esperanças também, né? Uhum. Fazia sol na manhã do dia em que Yasmin nasceu, só que antes do almoço nublou. Caiu uma chuva, veio vento, hora do almoço, virou chuvarada, passou, as nuvens saíram do palco. O brilho estourou, a bolsa também. Yasmin nasceu nesse fim de tarde, começo de noite maluco. Depois do cafezinho. Não acontece em todas as cidades. Acontecia ali com frequência, independente das estações do ano, do trem ou metrô. Só faltava nevar. Aliás, os flocos de neve têm o gosto de um sorvete de flocos? Cientificamente, ainda não deu para comprovar, mas é possivelmente provável que esse liquidificador temporal tenha influenciado a menina antes de ela escorregar para fora da barriga da mãe e, na hora de coar, deixaram a semente do foco. Cientificamente ainda não deu para comprovar, mas é possivelmente provável que esse liquidificador temporal tenha influenciado a menina antes dela escorregar para fora da barriga da mãe e, na hora de coar, deixaram a semente do foco. Porque ela era assim, de tempos em tempos uma ideia diferente, diariamente uma metamorfose, ou um mosaico. O que de uma forma saudável a gente chama assim, melhor, de um jeito poético a gente chama assim, cabeça de vento. Ai, faz fazer um parênteses, me chamam muito de cabeça de vento. O vento é assim, danado, quando quer entrar, chega e assopra tudo. Dentro da cabeça de Yasmin fazia redemoinhos persistentes. Não importava a hora e o local, ela dava a bailar e já era. Um segredo de Yasmin acontecia à noite. Os pais ensinaram-na a rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria antes de dormir. Decorar ela decorou e podia ser de olhos fechados ou abertos. Acontecia de ser no começo ou no meio da oração. Ela lembrava de algo durante o dia e pulava para algo que ainda precisava fazer no dia seguinte. E divagava no tamanho da árvore e aquela pipa bonita rasgada presa na árvore sem rabiola. E será que os pássaros também rezam? E lembrava que precisava terminar a reza.